Oi, bom dia, gente. Olha, cerca de 26 estados americanos, incluindo a Flórida, podem voltar a pagar o benefício-desemprego criado durante a Covid. Sabe por quê? Eu já te conto, pera só um pouquinho. E o FDA anunciou que a vacina da Johnson & Johnson aumenta o risco de provocar uma síndrome neurológica grave. Gente, vem comigo que eu te explico tudo. Bom dia acontece, está começando. Vamos lá, me acompanha? Olha, o FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Remédios, declarou que a vacina da Johnson & Johnson aumenta o risco de provocar a síndrome de Guillain-Barré. Sabe que síndrome é essa daí? Eu te explico, olha só, é uma síndrome que ataca o sistema nervoso periférico e provoca fraqueza muscular, começando aí pelas mãos ou pelos pés. Em casos mais graves, provoca fraqueza do músculo respiratório e até risco de vida. Mas olha, apesar desse alerta, o FDA informou que o número de casos aí dessa síndrome que apareceu até agora é muito pequeno perto da quantidade de vacinas que já foram aplicadas. Olha, das 13 milhões de doses já aplicadas aqui no país, 100 casos da síndrome de Guillain-Barré foram registrados. Isso só aqui nos Estados Unidos, viu? Para o FDA, é um índice muito baixo perto da eficácia da vacina, ou seja, existe o alerta e tem risco, mas a vacina permanece porque os benefícios são maiores que os riscos. Fica o alerta. E 26 estados americanos, incluindo a Flórida, que cancelaram o benefício federal de desemprego mais cedo, podem ter que retomar esses pagamentos aí. Olha, os desempregados de vários lugares, como Ohio, Oklahoma, Indiana, Maryland e Texas, entraram na justiça, nos tribunais estaduais, pelo direito ao benefício, ou seja, para receberem aí o dinheiro de volta, e conseguiram, viu? Os estados tinham cancelado esse benefício antes da hora por causa da escassez de trabalhadores no mercado. Desde que começaram a ganhar esses benefícios aí, as pessoas pararam de procurar emprego aqui nos Estados Unidos. Há vagas, mas não há mão de obra disponível. Complicado. E o consórcio COVAX da OMS, que distribui vacinas aí para países pobres e de baixa renda, fechou um acordo com duas farmacêuticas chinesas. O consórcio vai receber 110 milhões de doses da Coronavac e da Sinopharm para distribuição imediata. Boa notícia, né? Olha, na França, no final de julho e começo de agosto, o passaporte da Covid, aquele comprovante da vacinação, vai ser obrigatório em todos os lugares do país, aí como restaurantes, bares, trens, aviões, até shoppings, viu? O documento pode ser de forma digital ou impresso. Enquanto isso, a Inglaterra, que está registrando aumento de casos aí de contaminação diariamente, declarou que vai manter a data de 19 de julho para o fim das medidas de restrição, como o fim do uso da máscara e o distanciamento social. Atualmente, 30 mil casos de Covid são registrados na Inglaterra. Olha, a ONU, a FAO, a Unicef e a OMS alertaram que a pandemia aumentou a fome no mundo. 1/10 da população do planeta está subnutrida. Isso equivale a 811 milhões de pessoas. Na América Latina, incluindo o Brasil, a taxa de insegurança alimentar aumentou de 22% para 26% entre 2014 e 2019. Olha, em 2020 saltou ainda mais, chegou a 30%. Classifica-se aí como insegurança alimentar a pessoa que não tem acesso à comida por um dia inteiro. Já entra aí nesse quesito. Olha, no Brasil, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação na compra da vacina indiana Covaxin. A medida atende a uma determinação da ministra do STF, a Rosa Weber. Olha, crime de prevaricação é cometido somente por funcionário público que deixa de cumprir seu dever em benefício próprio. No Haiti, parte do grupo aí que assassinou o presidente Jovenel Moïse trabalhou como informante dos Estados Unidos, ou pela agência antidrogas, ou como informante do próprio FBI. Pois é, os Estados Unidos estão aí agora ajudando nas investigações. O presidente Jovenel foi assassinado em casa na última quarta-feira e as autoridades haitianas estão dizendo que esse crime foi cometido por pelo menos 28 pessoas, a maioria mercenários colombianos aí contratados por uma empresa de segurança com sede aqui na Flórida.
Até agora, 20 pessoas foram presas. Entre elas, tá aí um médico haitiano que mora aqui na Flórida, que tem cidadania americana, Christian Emmanuel Sanon. Ele seria um dos mandantes aí. Sanon estava no Haiti desde junho e dizem que ele planejava se tornar presidente do país. Pois é, só que há muitos políticos aí, autoridades, que estão contestando essa história toda e alegando que muitas peças desse quebra-cabeça não estão se encaixando nessa história, nesse crime aí. Enquanto isso, a investigação continua. Olha, um incêndio em um hospital aí que trata de Covid matou 52 pessoas no sul do Iraque, ainda há muitos desaparecidos. Essa explosão teria sido provocada por um tanque de oxigênio. Na África do Sul, já são 6 dias de protesto aí pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma, de 79 anos. Em várias cidades aí, como Joanesburgo, por exemplo, lojas foram saqueadas e queimadas. Houve confronto com a polícia e pelo menos 6 pessoas já morreram. Zuma foi preso no dia 7, ele cumpre aí 15 meses de prisão por desacato às autoridades. Ele se recusou a depor numa investigação sobre corrupção. Um recurso para reavaliar a prisão de Zuma, levando em consideração a idade e a saúde frágil dele, vai ser avaliado na justiça nesses próximos dias agora. E a adoção de um imposto para serviços digitais na Europa foi adiada. A União Europeia anunciou que no lugar aí desse imposto vai focar na proposta aprovada pela maioria dos países da OCDE e pelo G20, que é criar um imposto mínimo global de pelo menos 15% para as multinacionais. Isso acabaria aí com os paraísos fiscais e distribuiria os direitos de tributar essas empresas de forma equitativa, ou seja, de maneira mais igual. Essa decisão vem após a intensa pressão dos Estados Unidos. Em outubro, os países vão se reunir de novo para discutir os detalhes desse imposto global de 15% no G20, que é a reunião dos países ricos com os emergentes. Eles vão se reunir de novo. Se aprovado definitivamente, vai entrar em vigor em 2023. Olha, a partir do dia 15 de julho, daqui 2 dias, vai começar a Bolsa Família Americana. A Receita Federal dos Estados Unidos vai pagar o benefício baseado no imposto de renda de 2020 dos contribuintes ou nas declarações feitas em 2019. Para as famílias de baixa renda e que não declaram impostos, a Receita Federal criou um portal para receber os dados aí dessas famílias e assim definir o benefício. Os pais vão ganhar $300 por mês por cada criança com menos de 6 anos e $250 para cada filho entre 6 e 17 anos. Esse auxílio vai durar até dezembro. E 3 cards aí dos anos 30 do maior jogador americano de beisebol, Babe Ruth, foram leiloados por milhões de dólares. O primeiro card, de 1933, alcançou o valor de 4,2 milhões de dólares. O segundo foi de 1.200.000 e o terceiro atingiu 1.400.000 dólares. Olha, outros itens aí foram leiloados também do mundo do beisebol, futebol e hockey. O valor final aí da venda dessa coleção inteira foi de 21 milhões de dólares. Olha, todo esse material pertencia ao colecionador Thomas Newman, que é um médico neurologista que morreu de Covid em janeiro. A família resolveu vender toda a coleção dele e se surpreendeu com o resultado. O valor bateu recorde, total 21 milhões de dólares. Gente, já imaginou? Já ouviu falar do Manhattan Rage, gente? Olha, os americanos aí dizem que é o solstício de Manhattan. Esse nome se refere ao pôr do sol que fica perfeitamente alinhado com as ruas de Nova York de forma perpendicular às avenidas, ou seja, dá para ver o pôr do sol aí de forma perfeita nas ruas entre os prédios. É um espetáculo que para a cidade inteira. Esse fenômeno acontece 2 vezes por ano, em maio e agora em julho também. Olha, desde domingo tá dando para ver esse efeito aí. Hoje é o último dia do Manhattan Rage desse ano aqui de 2021. Esse nome é uma referência ao Stonehenge, aí um monumento pré-histórico localizado no sul da Inglaterra, que dá para ver de dentro dele o nascer e o pôr do sol de forma também alinhada. Então, gente, hoje é dia do rock, dia mundial do rock. Então, pega sua música aí preferida, coloca bem alto e assiste na internet esse espetáculo aí do Manhattan Rage. É bem bonito, vale a pena. É isso aí, o site acontece.com, mais notícia, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.